Prezada Presidenta Dilma, creio que é assim que a senhora gosta de ser tratada. Nos últimos dias, a senhora vem insistentemente pedindo meu voto, solicitando que eu a ajude a ficar mais 4 anos no Planalto, para isso, evocando seus atributos e qualidades. Contudo, gostaria de deixar bem claro que, ao contrário do que pensa uma minoria e do que se alardeia por aí, entendo que a senhora não é competenta a ponto de merecer mais 4 anos no poder. Acompanhando seu desempenho à frente da presidência, vejo a senhora como uma pessoa carenta de boas ideias, incoerente com a realidade e coniventa com a corrupção, infelizmente, muito comuns em seu governo. Não votarei na senhora porque foi imprudenta na criação de 39 ministérios, alguns deles de utilidade duvidosa. Percebo ainda que a senhora foi condescendenta com o desmonte e o aparelhamento de toda a máquina estatal, permitindo por lá o aboletamento de sindicalistas e militantes, com reflexos lesivos à administração da Petrobras e da Eletrobras. Também não terá o meu voto porque a senhora foi complacenta com a tentativa autoritária do seu partido de aparelhar o judiciário, indicando à Suprema Corte juízes domesticados e alinhados com seu projeto de poder, como também foi benevolenta com as tentativas de controle social da mídia. Pelo fato da senhora ter sido coniventa e não ter se posicionado diante do autoritarismo do seu partido, que nunca escondeu seu desprezo pela democracia burguesa, vide recente declaração de ódio, por sinal aplaudida pelo Lula, da filósofa petista Marilena Chaui, a classe média brasileira, a senhora terá desse representante, dessa mesma classe média, seu mais absoluto desprezo. Não voto na senhora por entender que é incompetenta, visto o estrondoso fracasso na gestão da economia, com a manutenção das mais altas taxas de juros do mundo, inflação crescente que corrói a renda dos mais pobres, PIBinho tímido e balança comercial negativa. E se tudo isso não bastasse, a senhora também está sendo negligenta ao não admitir que já estejamos em recessão, insistindo em culpar a crise internacional, mesmo diante do fato de que muitos países comparáveis ao nosso estão crescendo mais. Ao longo desses 4 anos, Presidenta, a senhora mostrou que não foi suficientemente decenta ao não repudiar o mensalão, o mais sórdido esquema de corrupção da história do Brasil. Seu partido, o PT, procurou transferir para a justiça o papel de vilã e enalteceu os larápios, tentando transformá-los em heróis. Ainda na sua conta, Presidenta, quero lembrar que a senhora não foi previdenta ao autorizar o BNDES a financiar obras em países alinhados ideologicamente com o PT, como o Porto de Mariel, em Cuba, orçado em 1,6 bilhão de reais, em detrimento de enormes carências aqui no Brasil. Talvez esse dinheiro pudesse ser mais bem empregado em portos brasileiros, ou mesmo em outras obras de infraestrutura, que não foram feitas ou estão inacabadas, como a transposição do Rio São Francisco. Por conta do sucateamento da saúde pública, a senhora foi incoerente, importando cerca de 4.000 cubanos em condições de subemprego, querendo com isso camuflar a falta de investimento em infraestrutura médica. Em relação ao alinhamento internacional do seu governo, diria que a senhora foi indecenta e indulgenta na sua tomada de posição em defesa de ditaduras bolivarianas e regimes fascistas, aliando-se a nações párias como Cuba e o Irã, e se posicionando de cócoras diante de demagogos e aloprados, como o falecido Hugo Chávez e Mahmoud Ahmadinejad. Em relação à Copa do Mundo, a senhora foi imprevidenta, pois não cumpriu com as promessas de investimento em infraestrutura urbana, mas antes deixou para a população pouquíssimos benefícios em uma conta superfaturada na construção dos estádios. Em relação à segurança, lamento dizer que a senhora não foi contundente em promover os esforços necessários para a aprovação da redução da maioridade penal. Se já não bastasse tanta atrapalhada, seu governo priorizou a política de direitos humanos para criminosos, em detrimento das vítimas, dos policiais e dos cidadãos de bem. Reflexo
dessa forma de pensar e ver o mundo é que, por conta de sua política de segurança pública, presidenta, o país registra mais de 60 mil assassinatos por ano, o que representa 30% de todos os homicídios da América Latina e do Caribe, com mais de 90% deles impunes. A isso se soma o aumento da taxa de homicídios nos estados governados pelo PT, como comprova o mapa da violência. Bem, não vai ter o meu voto, presidenta, porque a senhora não foi persistente o bastante para cumprir nem metade das promessas feitas na campanha de 2010, como aquela de investir 34 bilhões em saneamento básico e abastecimento de água até o fim do seu mandato. Por fim, não voto na senhora por ser deselegante no trato com aqueles que pensam diferente. Não vimos um pio da senhora, uma reprimenda diante da campanha sórdida da militância real e virtual do PT, contra tudo e contra todos aqueles que se colocaram contra os seus interesses. Isto que se fez nessas eleições contra Eduardo Campos e Marina Silva, apenas para ficarem alguns poucos exemplos. E além disso tudo, e ao contrário do que prega a propaganda oficial, a senhora não foi valenta o bastante para impor suas ideias diante de sua base aliada, e nem é tão inteligente assim para o jogo político que o cargo exige. E os fatos e os números estão aí para provar que de boa gerenta a senhora nada tem. Antes, diante da crise econômica, mostrou-se incompetente para administrar o país. Por fim, minha senhora, não conte com meu voto nessa eleição. Aliás, já não o teve no último dia 5 e não terá no próximo dia 26. Espero que a senhora já esteja demitenta a partir dessa data. Assim sendo, resta-me tão somente desejar que a senhora encontre ocupação a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Ah, e tem mais. Do meu ponto de vista, considerar esses fatos e ainda assim votar na senhora só pode ser coisa de gente ignorante.